Mateus 21, 21. Versículo 21. Respondendo Jesus lhe disse: É certo, digo, que se tiveres fé e não duvidares, não solo fareis isso à figueira. É assim que se disser esse monte: sai daqui e planta-te no mar, será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, vão receber. Quero que leias comigo, porque quero que entendas diretamente da parte do Senhor. Leia comigo o versículo 21 e 22. Quero que todos leiam comigo. Jesus lhe disse: de certo os digo que se tiveres fé e não duvidares, não solo fareis isso à figueira, sino que disserdes a esse monte: arranca-te daqui e planta-te no mar, será feito. Tudo que pedirem em oração, crendo, o receberei. Agora Jesus acaba de nos dar uma linda promessa. Ganhamos a mais poderosa e bendita. Agora eu oro para que essa mensagem não só chegue a você e vocês, mas que essa mensagem a todas as pessoas do mundo nessas transmissões. Jesus disse: de certo digo que se tiverem fé e não duvidarem, não só fareis isso com a figueira, sino que se esse monte disserem: sai daqui e planta-te no mar, será feito. E se não duvidem, será feito. Tudo o que pedirem em oração, crendo nele, receberão. Irmão, necessitam entender isso acerca da oração. A oração é muito importante. A oração pode fazer que Deus atue. A oração persistente e determinada. E se disse buscar e chamar. Todos começamos pedindo, mas não é suficiente. Todos nós fazemos saber a Deus o que queremos e dissemos a Deus o que precisamos, mas não é suficiente. Então busca a sua pessoa, a sua presença. E requer tempo. Não requer muito tempo para que faças tua petição a Deus, e a maioria de vocês sabe exatamente o que querem. E vão a Deus e peçam por esse problema e por outro, e não conseguem nada. Mas agora tem que buscar ao Senhor. As Escrituras dizem que não está buscando uma resposta, está buscando ao que te dá a resposta. Mas logo, esta parte da oração, que trata com a intercessão. E aí quando o grito se faz cada vez mais forte em teu espírito. E eu quero descer no teu espírito, porque você se volve mais tranquila, mais silenciosa, te moves até o reino, de onde é mais profundo. As lágrimas profundas se convertem em linguagem de palavras. Isso é o anhelo do espírito. Essa parte da oração que chama a porta. Esse é o reino em que muitas poucas pessoas entram. Pode tomar minha decisão em Luciana, em um hotel, de que buscaria Jesus, até o contrário. O novo formato
Busquei o Senhor todo setembro, todo outubro, todos os dias, duro, todo dia. Buscar o Senhor não por uma hora, mas um dia completo, todos os dias, 3 meses. Foi durante 3 meses que o Espírito começou a mover-se poderosamente. Isso foi depois de haver conhecido o Espírito Santo. Em dezembro de 73, em Pittsburgh, durante 3 meses busquei o Senhor de uma maneira muito séria, dia atrás dia, dia atrás dia. Não deixei de buscar a Jesus. Dezembro, eu comecei a predicar o Evangelho. Irmãos, estou aqui para falar-lhes sobre o que Deus está fazendo novamente em mim, em minha vida. Em julho desse ano, o Senhor voltou a falar-me como fez em Lusiana. E diz que agora é a hora de que me buscara de novo com todo o meu coração. Tomei a decisão, em 5 de julho, em a minha casa. Eu não falei com ninguém, não chamei ninguém. Quando não queria, eu tomei a decisão de buscar o Senhor até eu encontrá-lo. Eu estava sentado na minha casa, isto faz um tempo, e quando Jesus falou comigo e disse essas palavras disso: se me buscam com todo o seu coração, me encontrarão e ali encontrarão libertação. Quando isso sucedeu, uma das primeiras coisas que eu disse ao Senhor foi que porque Ele me disse, quando me disse que se eu buscava com todo o coração, encontraria libertação. Por favor, escuta o que aconteceu faz anos. Não escutei então. Como o Senhor me convidou a buscá-lo. Faz anos e me falava na cabeça. E me falava. Até os últimos 2 anos da minha vida. A pressão sobre mim havia sido intensa. Jesus é tão amável que recorda-nos, relembra-nos, e sabe o que fazer, e lo ponemos, porque realmente sabemos que o preço é muito alto, e a Bíblia diz que Jesus orou toda noite, sozinho. A Bíblia diz que por 7 dias sem parar. 40 dias Moisés orou sem parar. E disse ao Senhor em 5 de julho que eu ia fazer. Quando disse que não, comecei a reorganizar a minha vida. Organizar-me mais. Meu horário, porque significa que tem que fazer certas coisas agora, para que aconteçam a um preço. É um preço, é o tempo. E ninguém quer dar tempo a Jesus. Ninguém quer dar tempo a Jesus. Havia pastores que foram encostados de quanto oravam, não passavam um dia com Deus há muito tempo. No meio dos pastores oram 10 minutos ao dia. Quando você pergunta por que estamos tão atacados por o diabo,
O cristão ora nada por dia. O cristianismo médio ora 10 minutos por dia. E você pergunta, por que a gente não tem poder? E não é a vontade de Deus que se tem derrotado na oração. Não é vontade de Deus que você falhe na oração. E Deus não quer que a oração seja seu último recurso. A maioria das pessoas procura Deus somente quando tem um problema. E isso porque falham. Não permita que a oração se converta em seu último recurso. Ou só oram quando há emergências na sua vida. Porque se você faz assim, haverá um fracasso na sua oração. E a maioria das pessoas oram só quando tem problemas. Por isso não tem êxito. Deus não quer que a sua oração seja só para as emergências. A oração deve convertir-se em uma parte tão essencial da sua vida diária, que sua vida se converta literalmente em milagres. Você começa com uma prática diária de orar todos os dias, até onde a sua vida literalmente se converta. Milagres. Você ora todos os dias e se converte numa prática forte, diária. Sua vida vai se converter num milagre contínuo. Não pode só fazer oração quando está em problema. E busque com todo o seu coração. É a oração que sai vitoriosa. E que exige 7 coisas. Escreva-as, por favor. É muito importante que entendas essas 7 coisas. Esse é o tipo de oração que funciona. Estou dando o que realmente funciona. Funcionou ontem de uma maneira muito efetiva. Funciona para ter tanta paz em tua vida, tanta tranquilidade na sua vida, tal progresso e vitórias. Será respondida de maneira sobrenatural suas orações. As coisas começarão a colocar-se no seu lugar de imediato. Tudo troca em você, tudo ao redor muda. Pensa-te a si mesmo que deveria ter feito isso há muito tempo. E se não for suficiente orar 1 hora, creio que te despertei. Ore mais. 1 hora por dia é para bebês. Meia hora por dia é para bebês. Mas não somos mais bebês. Quantos querem o poder de Deus? Levante as mãos. Quantos querem ver um verdadeiro cristão, um verdadeiro cristão com fome? Eu estou dando para você. Se queres o poder apostólico, deves ter uma prática apostólica. Eu estou falando com cada um de vocês. Se gosta ou não, realmente não importa. Estou dando o que é bom para vocês. Número 2. Quando entro na presença de Deus, eu devo construir uma habitação. Como? Com adoração. Se queres ser efetivo na presença de Deus, constrói uma habitação. Eu disse, constrói uma habitação para que você possa morar. Você constrói a atmosfera da presença de Deus.
com canções de adoração e me sinto na presença de Deus. Assim que termina a primeira chave. Escreva, por favor. Deve reconhecer com a presença de Deus. Deve reconhecer a presença de Deus. Quando você reconhecer a presença de Deus, do Senhor, a oração se torna muito fácil. Jesus disse em João 14, 23, mesmo essas palavras poderosas: venham, damas e cavalheiros. Essa é uma das chaves que Deus me mostrou quando era jovem. E agora de novo estou praticando a presença do Senhor. Não vai dar não? Pode ser que é como se houvesse saído um pão fresco por poder envolver até a sua presença. E faço e canto em adoração. E é tão fácil reconhecer a presença de Deus. E Jesus disse em João 14, 23. E se o homem me ama, manterá minhas palavras e meu Pai o amará. E eu e ele faremos nossa morada com ele. Que poderoso! Nós faremos nossa morada e viveremos com ele. A quem eu gostaria que o Pai, o Filho e o Espírito Santo morassem conosco? Faremos nossa morada com ele. Haverá comunhão com Deus, comunhão com o Senhor. E por isso Jesus está falando acerca de reconhecer sua presença. Eu escutei um ensinamento de Kathryn Kuhlman faz umas semanas em meu carro, acerca de como ela pratica a presença de Deus. E reconhecemos sua presença quando entramos na sua presença. E reverenciamos. E aqui honramos, vindo solos em silêncio, em reverência, em santidade. Reservamos esse tempo só para Ele. E reconhecemos, passando tempo com Ele, e não nos apressaremos bastante. Você pode não reconhecer a presença, se quiser. Você tem que reconhecer a presença de Deus absoluto, não reconhecem a presença. Digamos, eu tenho um problema, e a Deus também vem a sua presença e te calas, fica quieto, espera, deixa todas as coisas de lado, fique livre das distrações, desliga seu telefone, fecha a porta. E as coisas necessárias para estar livre das distrações. Digam aos seus filhos que não nos perturbem. Apague seu celular, não pergunte. A gente não pode chegar-se diante de Deus. Os filhos não podem atrapalhar a gente. Você reconhece a sua presença dando o seu tempo, estando só com Ele. Jesus foi à montanha solo, reconhece a presença de Deus e levantou antes que ninguém mais se levantasse, para estar só. Quando seja tarde demais, não ore quando seu corpo esteja cansado. Não ore quando esteja nesses momentos perturbados. Dê a Deus as melhores horas do dia. Nunca ores ou não pronuncie uma palavra até que tenhas adorado. Toma-te um tempo para adorar. Comece esse tempo de oração, de duração. As Escrituras dizem em João 4,
Jesus lhe disse à mulher que pôs as palavras mais poderosas, que se temos lido muitas vezes, mas parece que não prestamos atenção. Jesus disse à mulher: crê-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que não sabemos, porque a salvação veio dos judeus, mas agora vem, a hora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque também ao Pai tais adoradores buscam que adorem. Deus é espírito, e os que adoram em espírito e em verdade. E o salmista no Salmo 100 disse: entrai pelas suas portas com ação de graças, entre os seus atos com louvores. Esta é a forma em que Deus espera que entres na presença. Versículo 4: entra pelas suas portas com ação de graças e donações de louvores, agradecido a Ele, bendiz o seu nome. Davi disse em Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e bendiga todos ao seu santo nome. É adoração, está falando sobre adoração. Na segunda chave mais poderosa para experimentar uma oração efetiva que move montanhas. Primeiro está só, em reconhecer e expressar sua presença. Fechamos o mundo por completo. Tomar o tempo para ser santo e silencioso. Número 2, adorar. Temos ajuda a conseguir em música a relação mais bonita que podemos colocar para adorar a Deus, com grandes coros, música linda, e pode comprar em qualquer livraria. O apóstolo e Silas começaram a cantar hinos na cadeia. Quando ele descia ao Pai, que agradece, até o Filho fez adoração. E adorava, isso é tão poderoso. Por favor, gente, por favor, não esteja comprando 600 de música de rock em tua cabeça. Assegura-te de que o tipo de música que escuta seja bonita e edificante. Não entendo todas estas canções que é um ruído terrível, mundano, e gritam. Assegura-te de que essa música seja encantadora. Porque esse ruído pode cortar o mistério. Compra uma música minha por aí, eu tenho música bonita para você. Agora, número 3. Eu estou dando esses segredos para você, porque funcionam. O quarto segredo é permanecer em oração. Um dia todo, se você puder orar um dia todo, você vai ter um progresso muito grande de oração. Dá-nos todo dia o nosso pão, dia atrás dia. É uma relação diária, uma caminhada diária. É um dos maiores perigos que você pode cair, é perder um dia sem orar. Damas e cavaleiros, Daniel orava 3 vezes ao dia. É importante que você ore mais que uma vez ao dia. Por la noite, por la manhã e pelo meio-dia eu orarei. É assombroso 3 vezes ao dia. Mas diga de novo, por favor. Diga de novo, 3 vezes por dia. Isso vai mudar nossa mentalidade.
Tem gente que coloca na sua cabeça que deve orar meia hora por dia e terminar com isso. A oração é contínua, porque ela vai desenrolando, desenrola. Isso é que me passou até os 70 anos. Hábito, muitas e muitas vezes. É assombroso quando começa essa prática. Algo está na tua alma e não pode deixar de orar. Põe as tuas mãos ao alto e verás milagres. Número 5. Outro segredo é: oração predominante para mover montanhas é o sangue de Jesus. Nunca orar sem aplicar o sangue. A Bíblia diz: temos que ver a presença de Deus através do nosso viver e viver um caminho consagrado para nós pelo sangue de Jesus. Deixa-me ler a Escritura. A Bíblia diz: tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar no lugar santíssimo, audácia para entrar no lugar santíssimo, o sangue de Jesus por um caminho novo, vivo, que nos tem consagrado através do ficaremos com o coração sincero, uma certeza de fé, ter nossos corações com o sangue, sem uma má consciência, lavados com o sangue de Jesus. Entramos com o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus. Agora nós chegamos diante do trono e devemos ter a segurança de nossos pecados são perdoados, e isso é muito, muito poderoso. É uma chave poderosa. O pecado secreto não confessado é a razão por tua oração, por isso sua oração não é respondida. Quando não confessas o teu pecado, a sua oração não tem resposta. Por isso Deus diz que deve confessar teus pecados. Isaías 59, palavras poderosas. Abra seus ouvidos para ouvir. Aqui dizendo que Deus não usa as suas orações porque o pecado está no teu coração. Deve ser confessado. E vou dizer algo de que deves perdoar para ser perdoado. Em oração tem que perdoar. Número 6. Isso é muito poderoso, muito importante. A fé deve estar viva para que a oração seja respondida. Marcos 11, 22 ao 24. A Bíblia diz muito claramente: ao entrar na presença de Deus, espera até que o Espírito Santo te devolva a fé e a fé se converta na realidade. Não algo que creias, obviamente, eu creio, sendo é algo dado e vivificado pelo Espírito. E o povo de Deus diz amém. Marcos 11, eu quero ler isso para ti. O versículo 22. A Bíblia diz, isso é tão maravilhoso, gente. De certo te digo, versículo 23, que qualquer que disser a esse monte, quita-te, arranca-te, vai ao mar, e não duvidar no seu coração, se não crer que vai ser feito o que diz, será feito. Esta é uma chave, esse é o Espírito Santo, porque 2 de Coríntios capítulo 10, versículo 3, o Espírito Santo é chamado o Espírito de fé. Ele é que imparte a fé no teu coração. A voz da Bíblia diz claramente essas palavras. Isso é 2 Coríntios capítulo 10. Isso é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Pode tocar o órgão um momento, por a presença de Deus já está aqui. Já está se movendo. 2 de Coríntios capítulo 4. Tendo o mesmo espírito de fé,
conforme ao que está escrito, creio pelo qual falei. Nós também cremos, por qual também falamos. O Espírito Santo visita os corações do seu povo. Diz claramente que o Espírito Santo é quem dá fé. E vê o que passa, se espera em oração. Espera na presença de Deus. E ali nasce a fé. Quando você espera ao Senhor, é essa beleza do que eu estou falando. Não tente convencer-me de que Deus realmente faz a fé nascer no meu coração quando vem a sua bendita presença. Vê que é simples. Eu venho e reconheço sua bendita presença e espero. E logo a adoração começa a oração. E aí você deve estar solo com ele. Como disse, mas aqui é um lugar onde a fé simplesmente vem, não pronuncio nenhuma palavra até que a fé cobre a minha vida. Essa é muito poderosa chave. E a sétima, finalmente, é o nome de Jesus. Jesus disse em João 14:13, e repetiu mais uma vez. João 14:13. Em todo o que me deras em meu nome, eu farei para que o Filho seja glorificado no Pai e o Pai no Filho. E alcance a autoridade. Então nos dá seu nome. Nos dá sua advocacia. Isso é tão poderoso. Porque quando usamos a sua autoridade, seu nome, é como que ele estivesse fazendo, e chegamos à presença do Pai e dizemos: Pai, no nome de Jesus, aleluia. Muito forte.